galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Domingo, muitos jogos de regionais, muitos, e alguns resultados aí surpreendentes. Tivemos a derrota do Corinthians em casa para Inter de Limeira, perdeu lá no Itaquerão, né, como chamam, de 1-0. O Grêmio perdeu para o Aimoré de 2-1 fora de casa. O Grêmio no início do Gauchão já tinha perdido para o Caxias em casa, agora perde para o Aimoré. A coisa não tá fácil para ninguém. E aqui no Campeonato Carioca, no Cariocão 2020, da onde o Resenha com Magalhães faz parte, por isso eu sou carioca, todos sabem, tivemos aí a última rodada da fase aí de grupos aí da Taça Guanabara. Agora vamos para as semifinais. Então tivemos aí os últimos jogos, e dentre esses últimos jogos tivemos um clássico, o clássico vovô. Fluminense e Botafogo, mando de campo do Fluminense, jogo no Maracanã. Porra, não teve nem 15 mil pessoas no Maracanã para ver um Fluminense e Botafogo. Porra, depois reclamar de quê? Não, depois reclamar de quê? Como é que o Fluminense e Botafogo pode querer bater de frente com a televisão se não tem público, porra? Aí a torcida, vem um monte de gente criticando um clube ou outro, igual o Atlético Paranaense, que bateu de frente com a Globo, agora o Flamengo batendo de frente com a Globo, e outros clubes por outros estados que estão batendo de frente com a Globo, porque bota público e tem renda com público. Aí bate de frente. Os times aqui do Rio, infelizmente, não podem bater de frente. Porque o público não vai. Só vai quando é jogo grande, alguma coisa muito... E o pior, tanto o Fluminense quanto o Botafogo, quanto o Vasco da Gama também, que a gente não falou, mas vai falar, estão precisando de dinheiro. E o dinheiro dos jogos vai ajudar. O público não vai. Então tivemos aí 14 mil e uns quebradinhos de público. E pagante foi acho que 12 mil e uns quebrados. Isso aí eu tô falando de 14 mil e um pouquinho, que não chegou nem 14.100, eu acho. Foi de público total, né? Porque tem aqueles os convidados, tem isso, tem aquilo outro. Então essa é a minha primeira crítica. Eu sei que não vão gostar, mas essa é a verdade. Aí vão, torcida de Fluminense e Botafogo, vão chegar aqui no canal e vão falar, mas Magalhães, é porque a torcida do Botafogo não foi porque o Botafogo já estava eliminado. Ah, e a do Fluminense também não foi porque o jogo realmente não valia mais nada, o Fluminense já estava classificado, só para definir se ia ficar em primeiro ou segundo, a gente não foi. É isso que eu estou falando. Depois, não reclama. Será que o Fluminense teve lucro com esse jogo? Duvido. Teve prejuízo. Ou o Fluminense não está administrando o Maracanã junto com outro clube, que é o Flamengo. Que, por sinal, o Fluminense quase sempre está tendo prejuízo. Nessa parceria, o Fluminense está tendo prejuízo. Por quê? Porque não bota ninguém lá dentro. Quando é o seu jogo com mando de campo, não tem ninguém, fica no prejuízo. Porque tem gastos. Então, meu amigo, essa de cara, eu acho que de cara com essa minha fala, eu vou tomar um monte de dislike. Mas essa é a verdade. Essa é a verdade. Lógico que aconteceu coisas muito boas durante o jogo. Mas em relação ao público... Então, você, meu amigo torcedor do Tricolor, e você, meu amigo torcedor do Botafogo, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se aqui no canal Resenha com Magalhães, dê seu like, ative a notificação e coloque os seus comentários. E para todos aqueles que acompanham o canal em geral, que o seu time não jogou hoje, mas que gosta de assistir aqui ao canal, principalmente torcedores nordestinos
e sulistas, que são a grande maioria aqui do canal, eu peço também que você coloque aí o seu comentário. É muito importante. Então vamos lá. Placar do jogo. Fluminense 3, Botafogo 0. Você pode analisar esse jogo de várias maneiras. Se você for analisar o jogo pela emoção da torcida do Botafogo, foi uma merda. Deu tudo errado. Valentim não presta, jogador nenhum do Botafogo presta. Aquela empolgação toda com a chegada do japonês Honda foi pro ralo hoje. Será que ele vai conseguir fazer milagre? Essa é a emoção do botafoguense. Se for pela emoção do tricolor, a emoção do tricolor já vai falar: olha, Flamengo, pode esperar, a sua hora vai chegar. Porque tem jogo quarta-feira, semifinal. Quero ver como é que a televisão vai fazer. Porque para sacanear, ainda cai uma semifinal Fla-Flu e Cabo Friense e Volta Redonda, que vai ser no final de semana. Eles vão passar Boa Vista e Volta Redonda no final de semana aqui pro Rio. Isso que eu quero ver. Na quarta-feira não vai passar o Fla-Flu, porque não tem acordo com o Flamengo. E aí? Parece até que foi feito de sacanagem, né? Então, pela emoção da torcida do Fluminense, show de bola, foi massacre, foi o jogo perfeito. Há 10 anos não vemos o Fluminense fazer um jogo tão perfeito igual a esse. O Nenê tem que estar na seleção. Digão é o melhor zagueiro do país. Isso vai pela emoção. Mas é legal você ir pela emoção. Mas não só pela emoção. Você tem que ter a razão. Você tem que analisar friamente alguns aspectos do jogo. Então vamos lá. Indiscutivelmente, a gente está falando do jogo de hoje, tá? Está falando do jogo de hoje. Porque eu já vi um ou dois jogos do Botafogo. Em um desses dois jogos do Botafogo, eu vi o Botafogo bem organizado. Tá? Eu já vi o Botafogo bem organizado. Lógico, se você pegar em qualquer momento desse início de ano, o time do Fluminense e o time do Botafogo, o time do Fluminense é superior. Ponto. Para mim não dá nem para começar a discutir. Na minha percepção, se você pegar jogador por jogador, fazer uma comparação de jogador por jogador Fluminense e Botafogo, olha, talvez o Botafogo só leve vantagem no gol com o Gatito. Talvez. Porque nas outras posições, eu acho que o Fluminense ganha em todas. Então esse é o primeiro ponto. Minha visão de jogo. Então você já tinha um time mais qualificado. O jogo em si, vamos ser bem sinceros, não valia porra nenhuma. Por que não valia porra nenhuma? Vamos lá. O Botafogo já estava fora. Valia sim a pontuação do Botafogo lá pra frente, pro campeonato. Lá pra frente. O Fluminense já estava classificado. Empatando, ia ser o primeiro. Se perdesse por diferença de 2 gols, que ficaria em segundo lugar e não pegaria o Flamengo na semifinal. Mas porra, qual é a diferença de pegar na semifinal ou pegar na final? Se tiver que ganhar, vai ganhar. Se tiver que perder, vai perder. Então era besteira. Então o Fluminense já entrou leve. O Fluminense já entrou leve, classificado, animado. E o Botafogo, por mais que não se queira, entrou desanimado, porque já estava eliminado. Já estava eliminado. E o Botafogo vinha aí de uma sequência de ganhar,
entrou, começou o Carioca com um time misto lá, perdeu, depois botou os titulares, começou a ganhar, emplacou uma sequência. E o Fluminense, o Odair, botando seu time aí para rodar já Sul-Americana, teve um empate decepcionante no Maracanã. É por isso que eu falo, não pode ser nem muito ao céu e nem muito ao inferno quando joga bem. Mas nitidamente é um jogo assim que tinha um outro aspecto que não era um aspecto de decisão. Estava mais pro lado do amistoso. E o Botafogo começou até bem. Marcando em cima. O Fluminense mais atrás, tentando sair, tocando a bola. 8 ou 10 minutos de jogo, Botafogo pressionando. O Fluminense não tinha feito um ataque, tentando sair ali. Bola na trave de falta, quase que faz um golaço, Danilo Barcelos, que era do Botafogo. E na sequência, na saída, no primeiro ataque, um golaço do Nenê. Aí é que eu falo, a qualidade. Um golaço do Nenê. A jogada começou pelo lado esquerdo, o ataque pelo lado esquerdo do Fluminense, terminou pelo lado direito, uma bola jogada dentro da área, o Nenê pegou de primeiro, um golaço. Ele tem qualidade para isso. Apesar dos seus 38 anos, a qualidade não sai. E o Nenê não está correndo muito. O Odair pegou o Nenê e esse meu amigo torcedor do Fluminense, estou dando uma olhada aqui no horário, era a minha preocupação com o que o Odair poderia fazer com o Nenê ou com o Ganso. Por que eu estou falando isso? Porque lá no Internacional ele tinha um jogador muito parecido. Muito parecido. Que ele pegava esse jogador com a idade mais avançada e jogava pelo lado direito do campo. Era o cabeça pensante, o cara que organizava, mas estava pelo lado do campo. Fiquei preocupado, mas ele não fez isso com o Nenê. Ao contrário do que o Odair fez no Internacional, acredito eu que aprendeu, ele pegou o Nenê e colocou flutuando. O Nenê, na verdade, não é o armador. Ele arma, mas ele é o cara que flutua em qualquer lugar do campo para ser o cara surpresa. E ter um cara surpresa com qualidade é legal. Só que os outros 9 jogadores de campo, tirando o goleiro, os outros 9, tem que correr para ele. E o Fluminense corre, porque deixa ele flutuar, porque ele vai lá na zaga, ele vai do lado esquerdo, ele vai do lado direito, ele entra na área. Ou seja, ele está sempre procurando um espaço vazio dentro do campo para os jogadores procurarem ele. Então fica muito difícil você marcar ele. Ele não precisa correr muito, não precisa ficar igual um louco, correndo atrás de lateral, não precisa. Então ele fica jogando numa faixa de campo aonde não tem ninguém. Ele fica procurando um terreno baldio dentro do jogo. Tem um terreno baldio, ele vai lá no terreno baldio, fica por ali, daqui a pouco a bola chega nele. Aí ele vai e faz uma jogada, quando aquele terreno baldio fica ocupado, ele já procura um outro terreno baldio e vai para lá e fica lá. E o jogo vai se desenrolando, daqui a pouco a bola chega nele. Então é muito interessante o que o Odair faz. E o Fluminense no primeiro ataque meteu um gol. Desestruturou qualquer vontade, qualquer coisa que o Botafogo tinha, desestruturou. Porque logo na sequência o jogador do Botafogo deu um passe errado, quase que sai o segundo do Fluminense. A partir daí, desandou. O Botafogo não acertou mais porra nenhuma. Marcação do Botafogo não existiu. O jogo tava tranquilaço pro Fluminense. Marcação frouxa. Tocava para um lado, saía com velocidade. O Cícero do Botafogo não conseguia marcar ninguém. O Botafogo em si não conseguia marcar ninguém. O Botafogo ficava tentando correr atrás do Fluminense e nada. Aí, se você visse esse jogo a primeira vez, não tivesse visto os outros jogos, a impressão que você tinha que é um time que foi
que se juntou na esquina para jogar, e um time que vem treinando há um tempão. Um time que vem treinando há um tempão, o Fluminense, e o time que foi juntou ali na esquina para jogar foi o Botafogo. O Botafogo completamente desmantelado, nervoso, ninguém se entendia. Os setores de campo do Fluminense, muito bem organizado, todo mundo sabia o que fazer, eu ajudo aqui você me ajuda ali, ele ajuda ali na frente, eu volto aqui, você compõe aqui, ou seja, muito bem organizado. E olha que o Fluminense não correu tanto, porque estava fácil, não tinha marcação. E o Botafogo, a impressão que dava, meu amigo torcedor botafoguense, que os setores do Botafogo estavam parecendo... já viu aquelas empresas que você liga para fazer reclamação? Você liga para a empresa. Olha, eu comprei um aparelho, o aparelho quebrou. Ah, ok, eu vou te passar para o setor responsável. Aí você fica ali meia hora, aquela musiquinha chata. Aí te passam para um outro setor. Aí, alô, não, é que eu estava explicando a outra menina lá que eu comprei um aparelho assim, assado, o aparelho apareceu defeito. Ah, tudo bem. Não é comigo não, eu vou te passar para o setor responsável, te passa para outro. Tava mais ou menos assim. Os setores não se comunicavam. Um passava para o outro, ó. Eu tô aqui no meio e eu tô ali no ataque. A impressão que dava é que tinha 4 times em campo. Um na parte de defesa do Botafogo, que por sinal é muito ruim, mas tu não tem como ter uma defesa boa com Carly, sendo o zagueiro. No meio de campo que ninguém marcava, e o ataque que de vez em quando marcava lá, mas só tinha eles, que também não tem tanta qualidade assim. Depois disso, sai o segundo gol do Nenê. E depois numa jogada rápida, tranquila, pá, toque aqui, recebe ali, ninguém chega, você para, pensa, o jogador com mais qualidade, pensa, olha, pá, enfia a bola, pode tocar de perna, olha, chama os caras, vem, ninguém marca, ou seja, o Neto foi lá, fez 3-0. Chega no segundo tempo, o Botafogo tenta se arrumar mais um pouquinho e nitidamente, com o calor que tá no Rio de Janeiro, o Fluminense tira um pouco o pé, fica esperando mais um pouquinho, vai acertando alguns ataques, alguns contra-ataques, poderia facilmente ter feito 4, 5 gols, não fez, porque o Gatito fez pelo menos umas 2 ou 3 defesas ali que salvou o Botafogo, e o Fluminense, lógico, se poupou, já estava com o resultado em mão. Tem um jogo quarta-feira que não tem nada a ver com esse jogo de domingo, nada a ver. Tem que se preservar fisicamente, porque fisicamente o time do Fluminense vai estar melhor preparado do que o seu adversário. Por que eu estou falando isso? Porque o Fluminense vem treinando desde o início de janeiro. O seu adversário começou a treinar no final de janeiro. Então ele está fazendo, o adversário está fazendo o jogo junto com o seu treinamento. Então fisicamente o Fluminense vai estar superior. E isso pode ajudar muito num jogo importante, onde a qualidade técnica do adversário não precisa se comentar, mas é superior à do Botafogo. Então o Fluminense cadenciou mais o jogo, ficou um pouquinho mais atrás, mas tocando a bola. O Botafogo tentou se organizar mais um pouquinho, mas mesmo assim, com muito espaço, e o Fluminense chegava com facilidade. Então, bela partida do Fluminense. Agora, uma ressalva. Mesmo o Botafogo meio alavantou, o Botafogo conseguia chegar até com certa facilidade na área do Fluminense. É só você pegar a quantidade de chutes que o Botafogo deu. Então, o que eu estou falando com isso? Eu estou falando com isso, tu tá querendo desmerecer a vitória do Fluminense? Não estou querendo desmerecer a vitória do Fluminense, não é isso. O que eu estou falando é que o Botafogo, mesmo jogando muito mal, o Botafogo conseguiu entrar e com facilidade, passar com facilidade no meio de campo do Fluminense e chegar para a próxima área. Mas isso também tem a ver, acredito eu, essa facilidade até que o Botafogo encontrou para chegar na área do Fluminense, a facilidade que o Fluminense estava para jogar. Então bate um certo desânimo também.
Porque se o jogo tivesse mais pegado, acredito que o sistema defensivo do Fluminense também, principalmente no meio de campo, tinha marcado legal. Então eu coloco isso como aquele relaxamento natural que o time do Fluminense teve. Mas o Botafogo conseguiu chegar ali algumas vezes à frente da área do Fluminense e de frente pro goleiro do Fluminense. Poderia até ter feito um golzinho, mas inevitável a vitória do Fluminense. Uma partida muito boa, muito facilitada pela atuação muito ruim do Botafogo, mas isso não tira nenhum mérito do Fluminense, porque se o Fluminense também não tivesse um time que tivesse uma certa qualidade, não ia conseguir jogar mesmo o Botafogo não jogando absolutamente nada. Então, parabéns ao Fluminense, e agora é se preparar e descansar, que quarta-feira tem outro jogo, e a torcida e todos esperam que o Fluminense tenha uma atuação do mesmo nível que teve da do Botafogo, independente da qualidade do adversário ser diferente, mas que o Fluminense tenha a mesma postura, porque aí teremos um grande jogo e é bom para todo mundo. Grande jogo é sempre bom para todo mundo. Eu tô querendo ver como é que a TV vai fazer. Vamos ver. Vamos ver como é que a TV... Será que não vai passar esse clássico? Vamos ver o que acontece. Um grande abraço e parabéns ao Fluminense. Parabéns. O Honda viu o jogo, quando chegou no Maracanã já estava 2-0. Ele deve ter pensado, meu pai do céu. Mas Honda, o Botafogo não jogou todas as partidas do jeito que jogou hoje, não. Já teve partidas um pouco melhores. Nada espetacular, porque o time é bem limitado. Mas hoje o negócio foi feio para o Botafogo. Se livrou de tomar uma goleada histórica. Um abraço, tamo junto, até mais, tchau.